Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui ver a semana 2 do PET de inglês. E na semana 2 segue com o tema de leitura, tá? Então, vamos fazer o mesmo processo. Ler cada questão, vou traduzindo os textos e vocês vão acompanhando. No texto 10 Books That Will Transport You All Around the World, ou seja, 10 livros que vão transportar você pelo mundo, encontramos a seguinte descrição do livro The Alchemist. The Alchemist, by Paulo Coelho. Restore your faith in humanity and the power of travel with this classic tale of a shepherd boy's quest from his home in Spain to the Egyptian desert to find a treasure buried near the pyramids. But instead of finding worldly goods, he discovers something within. Então vamos traduzir. O Alquimista, por Paulo Coelho, que é um autor brasileiro. Recupere sua fé na humanidade e o poder de viajar com este conto clássico da aventura de um pastor de ovelhas que sai da Espanha para o deserto do Egito para encontrar um tesouro enterrado próximo às pirâmides. Mas, em vez de encontrar ouro ou algo assim, ele descobre algo mais. Agora, leia os comentários sobre o mesmo livro no site Amazon.com. Amazon é um site que vende livros, dentre outras coisas. Antes ele não funcionava no Brasil, hoje já funciona e ele oferece vários serviços, até mesmo um streaming que funciona como se fosse a Netflix, que é um concorrente da Netflix. Então vamos ver. The Alchemist, Paulo Coelho, author, Alan R. Clark, translator. Então o autor Paulo Coelho e o tradutor do português para o inglês foi o Alan R. Clark. The Alchemist by Paulo Coelho continues to change the lives of its readers forever. With more than 2 million copies sold around the world, The Alchemist has established itself as a modern classic universally admired. Paulo Coelho's masterpiece tells the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure as extravagant as any ever found. The story of the treasures Santiago finds along the way teaches us, as only a few stories can, about the essential wisdom of listening to our hearts, learning to read the omens strewn along life's path, and, above all, following our dreams. Vou traduzir. O Alquimista, de Paulo Coelho, continua a mudar as vidas dos seus leitores para sempre. Com mais de 2 milhões de cópias vendidas no mundo todo, O Alquimista se estabeleceu como um clássico moderno, universalmente admirado. A obra-prima de Paulo Coelho conta a história mágica de Santiago, um pastor de ovelhas que deseja viajar em busca de um tesouro tão extravagante quanto algo jamais encontrado. A história dos tesouros que Santiago encontra pelo caminho nos ensina como poucas histórias conseguem sobre a sabedoria essencial de ouvir nossos corações, aprender a ler os sinais implícitos ao longo da vida e, acima de tudo, seguir nossos sonhos. Muito bonito, né? Então, pessoal, número 1. Sabendo que o primeiro texto faz parte de uma revista americana, que é aquela lá, Newsweek, ok? Lembrando, pessoal, essa aqui, ó, daquela mesma revista da semana 1 que falou sobre os 10 livros que vão te transportar pelo mundo, tá? Então, sabendo que o primeiro texto faz parte de uma revista americana e que estava na seção Cultura e que o segundo texto foi retirado do site da Amazon.com, empresa americana que chegou ao Brasil em 2012 quando vendia apenas livros eletrônicos, mas que depois expandiu seus negócios com a venda de livros físicos e outros produtos de inúmeras categorias, responda às perguntas. A. Os dois textos têm a mesma função? Qual ou quais são elas? Então, pessoal, temos dois textos falando do mesmo tema, que é O Alquimista, o livro de Paulo Coelho.
mas vocês perceberam que tem uma maneira diferente de falar. Cada um teve uma linguagem, cada um tem uma forma de passar a ideia, de falar sobre o tema. Eles não falaram de maneira igual. Então, o que vocês acham? Eles têm a mesma função? Praticamente já respondi que não, né? Eles não têm a mesma função, mas aí qual seria essa função? Qual seria a função do primeiro texto, que foi esse aqui? E qual seria a função desse segundo que tem essa foto? Então, qual seria? Função, gente, a função do texto, ela é o quê? Divertir, informar, entreter, criticar, julgar, persuadir, convencer. Então, essas são funções de um texto. Qual seria a função de cada um deles? Então, vocês vão escrever. O primeiro parágrafo do texto da Amazon, que é esse aqui, o segundo, tem o objetivo apenas de descrever o livro? Justifique sua resposta. Está pedindo o primeiro parágrafo, que foi esse aqui, ó. Primeiro que eu li. Aí vocês voltem um pouco na tradução que eu fiz para poder entender o parágrafo novamente. Apesar que tem muitas palavras aqui que se parecem com o português. Aí é o seguinte. Descrever. O que é descrever? É você falar sobre alguma coisa. Você vai descrever alguém, você vai falar como essa pessoa é fisicamente, você vai descrever um objeto, você vai falar como ele é. Você vai descrever um livro, você vai falar dele, da história, sobre o que se trata. A pergunta aqui é se tem o objetivo de só fazer isso, só descrever, só falar sobre o que é o livro. Aí vocês vão justificar a resposta, como eu falei. Voltem na tradução, escutem a tradução novamente, bem devagar, para vocês responderem a esta pergunta. Letra C. Traduza a frase. The Alchemist, by Paulo Coelho, continues to change the lives of its readers forever. Então, O Alquimista, de Paulo Coelho, continua a mudar as vidas dos seus leitores para sempre. Essa é a tradução. Pergunta-se: pode-se dizer que ela foi usada como um elemento de convencimento? Explique sua resposta. Vocês acham que, ao dizer isto, a pessoa está tentando convencer você de algo? Convencendo você a ler, convencendo você a comprar o livro, convencendo você a entrar nessa história, a conhecer essa história? O que vocês acham? O Alquimista, de Paulo Coelho, continua a mudar as vidas dos seus leitores para sempre. E aí? Será que ele está tentando convencer a gente de algo? Letra D. Ainda que implícita, qual a mensagem de quem escreveu esse texto? Uma pergunta igual a da semana 1. Mesmo que esteja um pouco escondida a intenção da pessoa. Qual a mensagem de quem escreveu esse texto? Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Qual é a mensagem que ele quis passar? Qual é o resultado? Afinal de contas, ele escreveu esse texto por quê? Letra E. As opiniões e os fatos dados fizeram você sentir vontade de ler o livro Alquimista? Justifique sua resposta. Isso é pessoal. Volte na tradução, escute a tradução, leia novamente o texto e pense. Eu queria ler esse livro só pelo que eles falaram, sem ter conhecido, sem pesquisar, sem nada, só pelos textos. Você gostaria de ter lido? Conhecer? Sim ou não? Aí você vai falar por quê. É uma resposta pessoal. Ah, eu achei interessante. Ah, não é minha praia. Ah, eu não gosto muito desse tipo de história. Ah, eu acho que seria muito bom para mim. Eu gosto de livros desse estilo. Então vocês vão responder. Eu pessoalmente, tá? Número 2. Veja alguns significados das palavras opinião e fato do dicionário Michaelis. Então nós temos aqui as definições de opinião e de fato vocês vão ler. Número 3. Classifique as frases do segundo texto em fato ou opinião. Vocês vão escrever se é fato, só escrever fato ou opinião. Lembrando que fato é uma coisa que realmente aconteceu, que existe, tá? Exemplo, quando eu digo assim, a água ferve a 100 graus Celsius, é um fato. Eu não estou inventando isso. Isso é uma coisa cientificamente comprovada e existe, né?
A água só ferve a 100 graus Celsius, nem a 99 nem a 101. Agora, opinião. Opinião é algo que eu vou exprimir conforme o que eu acho. É o famoso achar, pensar. Exemplo, eu acho que um determinado sabor de refrigerante é melhor do que o outro. Isso é a minha opinião. Eu não posso dizer que isso é um fato porque tem pessoas que discordam. Outros acham que o sabor que eu falei não é bom, não. É bom é outro que ele conhece lá. Então, a opinião varia. Fato nunca varia. O fato é sempre fato. Onde você for, onde você for, alguém vai te dizer: olha, nós temos 8 planetas no sistema solar, na nossa galáxia. Isso é um fato. Onde você for, isso não tem como ser refutado. Agora eu já não me lembro se Plutão é considerado ou não, mas de qualquer maneira são 8, né? Mas é um fato. Em todos os lugares a informação é a mesma. Opinião ela vai mudar de pessoa para pessoa, de país para país, de grupo para grupo. Então tem que tomar cuidado, né? Aí nós vamos agora analisar e ver. Letra A. With more than 2 million copies sold around the world. Então, a tradução. Com mais de 2 milhões de cópias vendidas pelo mundo. E aí? Vocês acham que isso trata-se de um fato ou de uma opinião? Letra B. I really did love that book. It taught me that most of us seek out treasures outside around the world, but the most precious treasure lies hidden inside of us. Eu realmente amei aquele livro. Ele me ensinou que a maioria de nós busca tesouros lá fora no mundo, mas o tesouro mais precioso está escondido dentro de nós. Então, vocês acham que isso é opinião ou fato? Letra C. The Alchemist has established itself as a modern classic universally admired. Duas classificações. O Alquimista se estabeleceu como um clássico moderno universalmente admirado. O que vocês acham? Letra D. Paulo Coelho's masterpiece tells the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure as extravagant as any ever found. Então, a obra-prima de Paulo Coelho conta a história mágica de Santiago, um pastor de ovelhas que deseja viajar em busca de um tesouro tão extravagante quanto algo jamais encontrado. E foi destacado aqui a história mágica de Santiago. Vocês acham que isso é fato ou opinião? Letra E. The Alchemist, by Paulo Coelho, continues to change the lives of its readers forever. O Alquimista de Paulo Coelho continua a mudar as vidas dos seus leitores para sempre. E aí? Fato ou opinião? Então, fechamos a semana 2, pessoal.